Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, dessa vez aqui nós vamos fazer uma pequena refutação, né? É uma refutação aí ao nosso companheiro novamente, né? Novamente, o Nando Moura, certo? Bom, esse vídeo aqui eu não vou ficar mostrando muito o rosto dele, né? Porque enfim, ele pode meter aí uns direitos autorais na minha pessoa, né? Então é bom não ficar dando muita trela aqui, ok? Vou ver se eu dou uma borradinha, alguma coisa assim, e a gente prossegue aqui com a refutação, beleza? É o seguinte, o Nando Moura recentemente ele fez um vídeo, né? Respondendo a um flow ali, né? Acho que um cortes do flow, né? O Talk Flow, que é justamente aquele canal que tem o aval lá do Monark e do Igor 3K, né? Que não é oficial deles, mas que eles meio que dão aval ali pros caras fazerem os cortes e colocar no canal deles, né? E o assunto em si, né? Envolvia Jesus, milagres e Deus, né, obviamente. Então é um conteúdo que vai ser interessante aqui pro nosso canal, certo? Apertem os cintos aí porque vamos agora nos aprofundar aí numa verdadeira refutação aqui dos raciocínios do cara aí, o caro Nando Moura, certo? Enfim, vamos lá, não vamos partir para as ridicularizações, vamos primeiro partir para os raciocínios, né? Depois a gente discute sobre o caráter pessoal mesmo, da pessoa Nando Moura, né? Vamos lá, então. Que ontem eu fiz um vídeo só de música aqui no canal, para tentar deixar a minha cabeça um pouco mais fresca. É o famoso, eu não quero me meter em polêmicas, eu não quero me meter em polêmicas. Vocês se lembram disso? Mas não é porque eu não queira me meter em polêmicas, não. É para ter um pouco de paz. Então ontem passei o dia tocando. Fiz lá o vídeo do Eduardo Ardanui, batendo um papo com as pessoas, desenferrujando as mãos também, enquanto comentava a respeito da composição. Mas o que acontece? Hoje de manhã, eu por ter assistido diversos programas do Flow, por ter ido lá também, o YouTube me manda diversas recomendações do canal, principalmente desses cortes aqui. Vamos lá, e um dos cortes que eu vi é este daqui, né? Então tá aqui, ó, a cara inchada do Monark. O bicho tá inchado, né? Ô Monark, tu tá muito inchado, bicho, tu tá muito tetudo, pô, né? Dizendo o seguinte, ó, não vai ser Jesus ou o caralho que vai quebrar as regras de Deus. Só isso aqui já é uma frase. Tá, mas quem diz que nós que somos descrentes temos que respeitar as suas crenças religiosas, na medida em que elas são falsas, ok? Na medida em que nós temos argumentos bons, né, para demonstrar a falsidade dessas crenças, né, como que essas crenças não procedem com os fatos da nossa realidade, nós podemos ridicularizar uma crença, né, uma crença falsa que todo mundo tem como uma verdade, é algo que engana as pessoas. E como isso é algo que engana as pessoas, nós apontarmos a ridicularidade dessas crenças, né, o fato delas não se aplicarem ao mundo real, né, elas não se referirem ao mundo real, é uma forma de ajudar as outras pessoas, ok? Então a ridicularização é um meio de você demonstrar, de certa forma, a falta de credibilidade de certas crenças, de certas ideias aí perante o público, né? Você mesmo faz isso, Nando Moura. Então assim, cara, você ficar ofendidinho com esse tipo de coisa é realmente complicado. Eu aconselho aqui, né, eu vou deixar até um link aqui, um card, aliás, passando aqui no canto superior, eu vou deixar um link na descrição do meu vídeo ali, que fala de crenças, né, a respeito de crenças merecerem ou não respeito, ok? Que é uma espécie de extensão do raciocínio que o Ciclista Cético trouxe pra nós, né, no canal dele, ok? E a partir de lá vocês podem acessar o vídeo do Ciclista também, que é bem bom aí a respeito desse tema, ok? Ciclista Cético, que é um dos caras que o Nando Moura correu, hein? Ele correu na época, né? Mas enfim, vamos lá. Eu sinceramente eu não sei se eu ficaria tranquilo, calmo, se eu estivesse lá no programa. Isso aí foi feito por um tal de tal. Cara, o problema é seu se você se sente ofendido com isso, cara. Suas crenças, na medida em que elas são falsas, não merecem nenhum respeito. Principalmente nós, né, que somos ateus e naturalistas, ok? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui com o raciocínio do cara. Sério. Porque o Iago Martins foi lá. Calvinista, né? Até onde eu sei. sei. Acho que é interessante Calvinista. Falar. Pressuposicionalista, né? Muito provavelmente. A respeito disso, porque hoje em dia, cara,
no mundo cientificista, não é um mundo científico, é um mundo cientificista. As duas coisas são diferentes. Principalmente o jovem, como eu era na minha adolescência, é como se fosse uma pessoa perdida num barquinho no meio do oceano. Ele não sabe onde ir, ele não vê propósito. Primeiramente aqui, né, nós conseguimos ver uma clara confusão entre cientificismo e niilismo, né? Principalmente o niilismo absoluto, né? A ideia de uma anulação total dos valores e da ausência de qualquer propósito, de qualquer sentido na busca de um valor, ok? De um suposto valor ali, ok? Ou na criação de um novo valor, né? A partir do zero. Então aí a gente já percebe que ele não sabe exatamente o que é cientificismo e o que é niilismo, né? Porque ele tá misturando tudo, jogando no mesmo balaio e falando, ó, isso daqui implica isso aqui. Só que na verdade não é bem a coisa, ok? Muitos dos cientificistas, eles veem significado na vida, ok? A diferença é que eles acreditam que a análise acerca das coisas que nós significamos, né, nas nossas vidas, ela pode ser feita através do método científico, ok? Ou seja, eles estendem a aplicação do método científico moderno para todas as outras áreas, para todas as outras coisas, incluindo assuntos ali que seriam estritamente filosóficos, estritamente metafísicos. E metafísico aqui eu falo no sentido de análise da estrutura última da realidade, né, dos fundamentos últimos da realidade, ok? Então o cientificista é aquele que acredita que o método científico, se não é o único, ele é o melhor método para se aplicar em todas as outras áreas, em todos os outros assuntos referentes até outras áreas, como por exemplo a história, ou a ética, a epistemologia, ou seja, enfim, a estética, tudo isso seria passível do método científico, né, de análise sobre o método científico, né, sobre a ótica do método científico ali, ok? Então isso é o cientificismo, né? Aí você já tá fazendo aquela gororoba entre niilismo e enfim, cientificismo, né? Como sempre, Nando Moura, fazendo gororobas filosóficas, né, para os seus inscritos, ok? Induzindo eles de certa forma a cometerem certos erros ali na questão de conhecimento, ok? Então eu realmente eu digo, né, que você tem que ter um pouco mais de cuidado com as coisas que você fala, ok? Porque daí você acaba misturando as duas coisas, faz aquela mistureba, gororoba, joga pra galera, a galera absorve e já era, né? E não é bem assim que a coisa funciona, ok? Eu vou ver se eu deixo alguns links, né, algumas coisas aqui na descrição, como sempre, né? Porque ao invés de ser um cara descompromissado, igual o Nando Moura, eu estou compromissado com a verdade, ok? Então nesse caso, se eu estou compromissado com a verdade, eu quero que as pessoas tenham uma noção mais clara possível dessa coisa, ok? Então assim, o Nando Moura, ele me parece que ele chega nesses erros, né? Eu não acredito que seja de má fé propriamente. Eu acredito que ele realmente ele tá movido, ok? Por mais que alguns digam aí que realmente é só má fé, que não sei o que, eu sinceramente já cheguei a pensar isso, mas eu acho que ele realmente tá movido por essa crença religiosa, ok? Realmente ele tá com essa crença religiosa arraigada nele, e ele realmente tá interpretando essas coisas de forma equivocada, de forma a confirmar as crenças dele e coisas desse tipo, né? Viés de confirmação, que eu diga. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui no raciocínio em si. Sem absolutamente nada. Então por isso eu acho interessante discorrer a respeito do tema aqui, né? Porque as posições do seu monarca, que não está mais assim, né? Que é o desenhozinho, ele bem magrinho, tá bem tetudo agora, hein, bicho? Cuidado com essas tetas aí, rapaz. Cuidado. Vamos lá, eu acho interessante discorrer a respeito do tema. Os evangelhos não são poesia, nem metáfora, nem nada assim. Não são narrativa. É um conceito. Exatamente. Então, o que o Iá começa falando, os evangelhos, eles não são fantasias, não são metáforas, não são poesias, nem nada do tipo. Eles são testemunhos. Antes de mais nada, eles são testemunhos daqueles que estiveram presentes, que viram, testemunharam e que deram a sua vida para... Bom, eu acho que seria adequado dizer que é uma junção de coisas, né? Não é somente uma coisa só. Você não consegue reduzir tudo em uma coisa só. Você poderia dizer que tem elementos míticos ali, né? Elementos fantasiosos, mas que tenha outros elementos ali que podem ser considerados reais ou até mesmo históricos, né? Se você é uma pessoa que acredita no Jesus histórico, por exemplo, você acredita ali que, de certa forma, os evangelhos podem servir de uma evidência ali para a existência de Jesus, né?
mas é algo discutível. Existe um debate sobre isso, ok? Eu não tenho um aprofundamento suficiente para dizer se Jesus realmente existiu ou não, né? E eu não tenho um conhecimento acerca do debate profundo acerca disso, então eu vou evitar de fazer muitos juízos a respeito disso. Eu vou me limitar aqui nesse campo, né, da historicidade ou não de Jesus. Mas enfim, é necessário a gente colocar isso na mesa, né? Que até mesmo isso é um debate, ok? Por mais que as pessoas digam que, mas já é um consenso entre vários historiadores, mentira. Muitos desses supostos historiadores nem são historiadores de fato. Como o próprio Bart Ehrman. O Bart Ehrman, ele não é historiador. Ele é teólogo, ok? E ele utiliza métodos específicos ali, né, alinhados com a maioria dos teólogos que tem um consenso ali sobre essa coisa, ok? Sobre essa análise histórica ali, através desses métodos históricos, desse método histórico padrão, ok? Eles nem sequer tratam muito bem, profundamente, acerca da epistemologia ali na história, né? Outros caras que defendem perspectivas opostas, né? Poderiam ser referidos como, por exemplo, alguns até miticistas, né? Que seria o Richard Carver, o Robert Price, o David Fitzgerald, esses tipos de caras, né? Mas enfim, não é algo que eu quero trazer aqui pro vídeo, ok? Vamos prosseguir aqui no raciocínio. Deixa isso para um outro vídeo, em um outro momento, quando eu estiver mais aprofundado, beleza? Mas é importante deixar isso aqui claro, que existem até discussões acerca dessas questões, tudo bem? Foram perseguidos durante anos, séculos, para proteger esse relato, que é um testemunho. Então chegavam lá os soldados romanos para a pessoa falar: irmão, você viu isso mesmo? Eu vi. Se você continuar dizendo que você aqui viu, a gente tem que fazer uma pontuação, né? Porque nós sabemos que os testemunhos são formas de evidência muito fracas e muito inferiores a outras formas de evidência, certo? E assim, é complicado você, principalmente quando se trata de alegações extraordinárias, sobrenaturais, você atribuir um status epistêmico ali muito maior do que você reduzir ali o critério, né? Você tomar como ponto de partida um critério ali epistemológico, né? Um critério epistêmico, reduzindo o nível de exigências ali do seu padrão de evidências, ok? Quando se trata de uma alegação extraordinária, uma alegação muito surpreendente, sabe? Que foge ali do âmbito do natural. E isso é problemático, por quê? Porque os testemunhos, eles têm um alto grau de falibilidade, né? Envolve ali o arcabouço cognitivo, né? De certa forma, os aspectos cognitivos da pessoa, né? Se a pessoa está com uma cognição plena ali, se ela não está tendo uma alucinação, coisas desse tipo. E depende de certos fatos ali, né? Até de coisas ali que podem ser interpretadas de uma forma equivocada, ok? Então, existem pessoas que acabam chegando em crenças sinceras que são falsas, né? Certas ideias ali, certas noções acerca das coisas que são, de certa forma, falsas por problemas ali enfim, no arcabouço ali cognitivo ali, né, no momento, né? Às vezes a pessoa está sob um efeito de alguma coisa, ou então ela sofre uma alucinação, né, por conta de algum fator fisiológico, coisas assim. E isso acaba distorcendo a percepção dela ao ponto dela achar que viu uma coisa que não viu, ou achar que presenciou uma coisa que não presenciou. Então, os testemunhos são formas muito fracas e pouco confiáveis ali de certas coisas, ok? Mesmo quando envolvem grupos grandes, ok? Quando eles começam a se espalhar entre várias pessoas e começam ali essas pessoas a acreditarem naquela coisa, né? Meio que indo numa manada ali, né? Tem até um nome pra isso, só que agora eu não me lembro, né? É um efeito, parece... É um verdadeiro efeito manada, né? Por assim dizer. Onde uma pessoa ela vai indo na onda do outro, e nisso vai indo, quando vai ver, tá todo mundo acreditando em uma mesma coisa ali, mesmo aquela coisa às vezes nem tendo um fundamento bem estabelecido, né? Mas é justamente isso. Vamos prosseguir aqui com o raciocínio. Eu não posso negar que eu vi isso daqui. E aí mataram uma série de pessoas. A carnificina foi geral. Bom, tem muitos fiéis aí do Islã que se matam por nome de Alá e coisas desse tipo, né? Mas enfim. Isso. Tomaram a forma que nós conhecemos hoje como os 4 evangelhos canônicos, tá? O Dr. Rodrigo Silva... tinha que citar, né? Tinha que citar o criacionista aí. Tinha que citar o Rodrigo Silva, né? Tem que ser, cara.
olha, eu vou te falar, cara, é sempre as mesmas referências, né? Sempre recorrem a gente de baixo nível ali, por assim dizer, na discussão mais séria da coisa. E aqui eu não tô dizendo que o Rodrigo Silva ele não tenha uma especialização na área dele, né? Ele é uma pessoa que na área dele, talvez ali, eu não sei, eu não conheço tão profundamente o trabalho dele na arqueologia em si, né? Como um todo, mas talvez ele tenha alguma coisa ali de relevante, mas ele tenta ampliar isso para outros aspectos, né? Inclusive sobre filosofia da religião, que ele não domina bem, ele não domina nem um pouco bem, né? Tanto é que levou respostas aí do Antônio Miranda da Liga Racionalista, né? Quem tiver interesse, por favor, vá lá na Liga Racionalista, tem diversos vídeos do Antônio Miranda rebatendo o Rodrigo Silva lá. Relato, um testemunho, quase como se você fosse para a delegacia prestar o seu depoimento. Né? Então é isso que eles são, não é poesia, não é... É isso que eles são. Cara, é um consenso. Pra você encontrar um teólogo dizendo que os evangelhos são uma grande metáfora política, qualquer que seja, ou alguma outra coisa, cara, eu estudo teologia dentro da possibilidade da minha vida há bastante tempo, né? Desde meus 15 anos que eu tô na igreja, comecei a ver essas coisas, fiz mestrado em teologia, cara, eu nunca encontrei um teólogo relevante que seguisse esse caminho. Exatamente. Então, assim, percebam, mesmo os teólogos que são... e existem ateus que são teólogos, vão lá e estudam teologia. Mesmo esses teólogos que não acreditam em nada, para eles é um consenso. Os evangelhos, os canônicos, são relatos, testemunhos daquilo que aconteceu. Não são peças filosóficas, não são peças poéticas, não são alegorias, são testemunhos. Tudo bem. A gente pode até considerar isso ok, né? Vamos partir desse pressuposto, que seja um consenso. Tá, mas e os historiadores em si? Okay? Muitos desses que vocês que muitos se referem, né? Não estou dizendo você, Nando Moura, mas outras pessoas, né, se referem como historiadores, muitas das vezes são meros teólogos, não tem nem formação na área de história, né? Como o próprio Bart Ehrman, né? E é justamente isso, né? As pessoas às vezes elas trazem esses caras como se fossem historiadores, né? Como se tivessem posições relevantes ali na coisa, no âmbito histórico principalmente, quando na verdade não tem, né? É complicado. Mas enfim, bora lá. Desmistificar o texto. Então o que significa? Tem o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, por exemplo. Aí o relato diz que tinha uma multidão lá ouvindo Jesus, o pessoal estava com fome. Aí diz, Jesus, como é que a gente vai alimentar essa galera toda aqui? Tá 1000 pessoas aqui e tal. O que a gente faz? Aí diz, traz aí alguma coisa aí. Aí chega uma criança que tinha pães e peixes. Aí dá lá, Jesus pega e distribui, multiplica, aquele grande milagre famoso, todo mundo come e sobra um monte de cesto de pão e peixe ainda. Isso é um relato milagroso, de um evento sobrenatural. Há muitos teólogos, e esses são os críticos mais majoritários, dentre os críticos da academia, que tentam desmistificar isso, ou seja, vão tentar tirar a parte do milagre do texto. Então, na verdade o que Jesus fez foi através da generosidade do menino, fazer com que as pessoas mostrassem suas comidas escondidas e repartissem. Por exemplo, o Bart Ehrman é um dos teólogos que segue mais ou menos essa linha. Só que ele mesmo fala, eu só estou jogando isso daqui e tal. Eu não consigo explicar. Eu não cheguei a ver a explicação do Bart Ehrman a respeito disso. Mas garanto para você que as explicações naturalistas elas são muito mais prováveis, né, dados as evidências e as substituições constantes que as explicações sobrenaturalistas andam tendo aí pelas naturalistas, elas são muito superiores já do que as próprios eventos aí, as próprias explicações sobrenaturais. Por quê? Porque eles não invocam um elemento que é além ali do Helmo, né? E que seria extraordinário ali para poder explicar aquela coisa, né? Pra entrar no meio de uma lacuna ali, né? Fazer um verdadeiro Deus das lacunas, né? Não tem explicação naturalista, logo só pode ser Deus, né? Então é complicado, porque assim... É uma coisa que até o Matt Dillahunty, né? Eu não sei se vocês conhecem, o Matt Dillahunty é o apresentador do programa Atheist Experience, ok? Lá nos Estados Unidos. Ele, inclusive, debateu com vários apologetas, né? Ele é um cara que debate bastante. E ele debateu com um apologeta chamado Mike Winger a respeito da ressurreição de Jesus, né? Da ideia de ressurreição de Jesus, de tumba vazia e coisas desse tipo, né? E, assim, eu sou adepto da posição que ele adota. Que é o seguinte,
você tem um critério ali estabelecido, certo? É um critério estabelecido para avaliação das evidências, ok? Para avaliação das evidências. O que os apologetas fazem? Eles adotam um critério inferior àquele que eles geralmente adotam para outras crenças que são rivais às dele, né? Outras crenças que às vezes até é religiosa, ok? Então eles adotam uma espécie de duplo padrão epistemológico, né? Ou seja, duplo padrão ali de meio pelo qual se vem a chegar ao conhecimento. Um padrão é o que eles adotam para a religião deles, que é um padrão baixo, né, que toma aí essas coisas, né, esses eventos que não tiveram uma explicação adequada ainda, como coisas sobrenaturais, como milagres e coisas desse tipo. E a outra é o padrão de evidências que eles exigem para outras religiões e outras alegações sobrenaturais de outras perspectivas diferentes da dele, né? Eles têm um padrão totalmente desnivelado, né? Diferente do cético, né? O cético geralmente ele tem um padrão muito mais nivelado ali que não admite a arbitrariedade na avaliação das evidências, né? Na atribuição do status epistêmico ali das coisas, né? Ou seja, do status ali de conhecimento ali acerca das evidências, né? Que as evidências proporcionam ali, ok? Então, a minha posição é a seguinte, que de acordo com o arcabouço epistemológico mais adequado, ou seja, um arcabouço ali, um meio pelo qual nós podemos chegar ao conhecimento ali, né, através dessa análise das evidências, de acordo com esse arcabouço, nós teríamos essa régua universal do qual não permitiria nós abaixarmos esse nível de exigência com relação a essas supostas evidências, né, que seriam esses testemunhos aí e essas coisas, né, aliadas com essas alegações de milagres e coisas do tipo, né. Enfim, é justamente isso, né. Os apologetas, eles têm um duplo padrão, né, de avaliação de evidências. Eles têm um padrão para a religião deles, que é baixo, né, de exigência baixa, e um padrão de exigência alta para outras religiões e outras perspectivas diferentes, né? Quando na realidade o ideal seria justamente fazer o que o Matt Dillahunty faz no debate com o Michael Winger, que é buscar um padrão ali que seja não seja arbitrário, né? Que seja universal ali, que seja justo ali, que seja, eu não diria justo, mas uma régua adequada ali e aplicável universalmente a todos os tipos de crenças em si, tudo bem? E de acordo com essa regra mais adequada, nós não poderíamos atribuir um status epistêmico de maior valor acerca dessas alegações de milagres, né, de supostos milagres e de relatos de supostos milagres e coisas desse tipo, né, esses testemunhos pessoais, ok? Mas enfim, tudo bem, vamos lá. O fato que aconteceu é que depois que as pessoas testemunharam Jesus fazendo todos esses milagres, até a sua morte, depois do seu reaparecimento. Aqui vocês percebem que ele está pressupondo um monte de coisas, né? Ele está pressupondo que realmente tiveram muitas pessoas ali que teriam presenciado essas coisas, né? Geralmente, quando eu vejo esse tipo de alegação, geralmente os caras tomam como base a própria Bíblia para poder colocar isso, né? Inclusive esses próprios teólogos, às vezes até... Enfim, até um pouco mais prudentes, aí eles às vezes fazem esse tipo de coisa, né? Mas enfim, eu nem vou entrar nesse mérito, eu vou deixar ele partir do pressuposto de que realmente houve tantos relatos de milagre, assim, né? Tantas coisas assim, e que esses relatos não poderiam ser explicáveis de outras formas, né? De forma naturalista e coisas desse tipo, ok? Mas enfim, bora lá. Ou que de fato eles não teriam acontecido, né? Enfim, eu tô partindo aqui desse pressuposto dele aqui, eu tô deixando ele rolar com a coisa. Colocar a sua vida para não negar isso que estava acontecendo. Pessoas não podem estar sinceramente enganadas então, sobre uma coisa. Época. Sério mesmo, Nando? Você realmente acha isso? Eu duvido muito, cara. Mas enfim. Chegava lá um soldado romano, você viu mesmo este cara multiplicar esses pães e esses peixes? Eu vi as pessoas se alimentando. Você tem certeza que você viu? Por que você não diz que as pessoas apareceram com os pães e apareceram com os peixes? O próprio Bart Ehrman, ele não consegue explicar isso. Eu duvido muito que ele simplesmente fale isso, né? Que ele fale que ele não sabe explicar e não tente fornecer alguma outra explicação de cunho naturalista, né? Eu duvido muito. Eu não cheguei a ver, né, essas partes aí onde ele fala sobre esse tipo de coisa. Mas enfim, ele deve estar se referindo a algum vídeo específico onde ele fala alguma coisa desse tipo. Eu duvido que ele tenha se aprofundado nas obras do Ehrman, né? Mas, enfim, de qualquer forma, vamos partir aqui
dessa visão, né? Eu vou deixar ele passar com essa coisa, ok? Mas se vocês aí têm alguns pontos relevantes pra fazer, por favor, deixem nos comentários aí pra contribuir com a discussão, beleza? Então, como é que você explica que apareceram tantos pães e tantos peixes, tal, não sei o quê? Por que isso? Ele multiplicou os pães e os peixes. Se você continuar dizendo isso, dizia o soldado romano, eu vou te matar. Então você vai me matar, porque eu não posso negar. Você tá doido, rapaz? Não diga isso. Eu não posso negar. E aí eles iam ser queimados por Nero, para as arenas, ser dados pelos leões. Mas as pessoas que conheceram Cristo, as pessoas que testificaram os milagres, não podiam negar de forma nenhuma. Aí vem um monarca com a sua grande sapiência. Eu teria uma interpretação assim, se eu fosse analisar, entendeu? Sim. Porque eu não acredito que Monarca lúcido. Eu não acredito em sobrenatural. Existe até aquela frase que diz: tem duas formas de você viver nesse mundo. Ou não acreditando em milagre nenhum, ou acreditando que tudo que você vê... Aqui nós temos um problema, né? Porque é o seguinte... Ele tá literalmente dizendo que tudo o que acontece, né? Ele tá insinuando ali, né? Ele tá trazendo aqui dois conceitos diferentes, né? Ele tá trazendo um conceito de milagre ali que envolve a ideia de que cada coisa, cada elemento ali da nossa realidade é um milagre, né? De fato é algo milagroso, né? Que não é passível de explicações puramente naturalistas ali, né? Que tudo seria considerado um milagre ali de certa forma. Então, por exemplo, uma folha ali ser soprada e cair numa determinada posição, né? Igual eu usei no meu outro vídeo, seria um milagre, né? Ou, enfim, qualquer coisa que eu faça aqui, eu tô movendo esse braço aqui, ó, um milagre, né? Um milagre de Javé, né? Um milagre de Deus aí. Cara, simplesmente é complicado, porque, assim, se você parte desse conceito de milagre, cara, realmente parece que faz perder total sentido, né, do que seria de fato o milagre, né. O milagre ele seria justamente uma violação, né, pelo menos da maneira como é mais comumente entendida, é uma violação das leis da natureza ou coisas desse tipo, né. São as definições mais amplamente tidas, né, de milagre, envolvem eventos específicos da qual as pessoas realmente reconhecem que é efetivamente um milagre, né, é algo realmente ali diferente, distinto das coisas usuais, ok? Cara, essa definição é simplesmente muito abrangente e não traz nenhum aspecto cognitivo ali relevante que permita você atribuir um status epistêmico ali para uma suposta divindade, né, para algo supostamente sobrenatural ali que estaria causando aquela coisa, né? Se tudo é passível de explicações naturalistas, né, se você tem explicações naturalistas que conseguem explicar a maioria das coisas, se não quase todas, né, se não praticamente todas, né, cara, qual que é o sentido de você dizer que realmente está acontecendo um milagre ali, né? Qual que seria o papel de uma divindade ali na execução daquela coisa, sendo que aquela coisa ela pode ser explicada na ausência dessa divindade? Não faz sentido você ter essa visão de milagre, ok? Ela é muito abrangente e ela não pegaria os elementos assim, necessários e suficientes, né? Que geralmente os religiosos eles aludem quando eles tentam usar os milagres como se fossem evidências da existência de um Deus que causa esses milagres. Ok? Então é realmente complicado, ok? Essa definição aí é muito vaga, muito ampla e não traz nenhum aspecto relevante ali para discussão, um aspecto epistêmico relevante ali. Porque se você parar para existe uma bola de fogo no céu que nos fornece a vida, que fornece que as plantas floresçam, tá? E ela está lá, a bola de fogo está no universo parada lá. Isso pra resumo mim é da ópera, eu não sei, suficiente. logo Deus. Ou é falácia da incredulidade pessoal, ou então de um apelo à ignorância, né? Bom, enfim, é uma das duas, falácia de incredulidade pessoal ou apelo à ignorância, não tem outra coisa. Sabe? Sendo que, tipo, se você consegue ver que as explicações naturalistas, elas se ampliaram em um nível, sabe, em um grau muito amplo, né? Se as explicações naturalistas estão abarcando todas as coisas que antigamente era explicado em termos do sobrenatural, cara, qual que é o sentido de você
pegar e não preferir uma explicação naturalista ao invés de sobrenaturalista, nova que surgir, né? Não faz sentido, sabe? Se você é uma pessoa que preza pelas evidências de fato, né? Se você é um evidencialista ou coisas assim, se você atribui uma importância às evidências de certa forma, você vai achar que isso é um aspecto relevante para a determinação aí, né, das inferências acerca dessas coisas, né? E da elaboração de novos princípios, de novas ideias ali acerca das leis ou das regras que regem o nosso universo como um todo, né? E é isso, cara. É realmente complicado. Você vê o equilíbrio absurdo entre todas as formas. Aqui eu acho que você não tá manjando um pouco de teoria da evolução, viu, rapaz? Porque não tem esse total equilíbrio não, cara. Às vezes ocorre até certos desequilíbrios ali nas coisas, né? A realidade não é tão perfeita assim não, né? Mas enfim, vamos por assim. Nós estávamos vendo aqui, tem uma bromélia no nosso jardim. Depois de 10 anos ela começa a florescer. Aí sai uma flor gigante do meio da bromélia. E aí ela termina o seu ciclo de vida. O equilíbrio que existe entre todas as coisas. A perfeição que é uma planta. A perfeição que são as abelhas. A polinização das coisas. Tudo perfeito. O corpo humano. A perfeição que... Você vai falar, tudo isso aqui é fruto da aleatoriedade. Aqui ele tá trazendo uma espécie de formulação de argumento teleológico simplificado, ok? O argumento teleológico, para quem não conhece, é um argumento de finalidade, ok? Um argumento, geralmente, ele vem no formato do design inteligente, né? Ou então no formato, né, do ajuste fino, certo? Do universo, das constantes do universo, ok? O que ele está trazendo aqui é uma espécie de argumento do design inteligente, de certa forma, né? Ele está dizendo que essas perfeições, essas regularidades, essas coisas assim, essas perfeições nas criaturas, né? Nos animais ali, nas espécies, né? E nos corpos dos animais e do mundo em si, né? Essa harmonia, essa suposta harmonia, realmente só pode ser um indício ali de que existe um designer, né, que está projetando aquelas coisas por uma determinada finalidade ali, por determinadas finalidades ali, alinhadas com as coisas que nós observamos na natureza, ok? Só que tem um probleminha com esse raciocínio, né? Nós temos diversos exemplos de coisas que são complicadas até mesmo para a sobrevivência das espécies, né, desses animais e coisas desse tipo, ok? Nós temos exemplos de órgãos e membros, né, em certos animais, né, em certas espécies, né, ou seja, não é uma coisa que nasce ali de um animal específico ou de outro, mas de espécies mesmo, tais como as hienas, né, que tem aquela famosa, né, o pessoal da Liga Racionalista zoa, né, com o pessoal do design inteligente, que é a trozoba da hiena, né, a hiena, a fêmea ali tem uma trozoba maior ali que o macho e coisas desse tipo, né, e, enfim, e na hora de fazer as coisas, né, fazer o tchucu-tchucu ali, existem certos problemas, né? Existem certos problemas ali pro macho, enfim. Eu vou prosseguir aqui na coisa, porque eu acho que é mais do que claro que na natureza existem tantas perfeições quanto imperfeições, certo? Então, se de fato existem essas imperfeições, essas coisas, nós deveríamos inferir o quê? Que existe um designer demente? Talvez, né? Já que esse é o raciocínio dos caras. Um designer demente ao invés de inteligente. Enfim. Vamos prosseguir aqui com a coisa, né? Esse raciocínio já é altamente batido, né? Quem não sabe, por favor, vai lá no canal da Liga Racionalista, que eles estão refutando criacionistas e designers inteligentes ali, né? Defensores do design inteligente ali no canal deles, ok? Né? Você vê as cigarras, 17 anos embaixo da terra, 17 anos enterradas, elas saem do seu ciclo e depois de uma semana morrem para terminar o seu ciclo de vida. A perfeição que é o ciclo, como ele funciona. Em 1917, por exemplo, choveu animais do céu, todo mundo viu. Procure aí, 1917, chuva cara, de animais. Essa daqui foi a parte que eu mais rachei o bico, velho. Essa daqui foi a que eu mais rachei o bico, velho. Porque assim, ele traz essa coisa, né, como se fosse um evento único, sendo que não é um evento único. E logo em seguida ele manda a galera buscar no Google,
Se a galera for buscar no Google, vai ver que não é um evento único que aconteceu, essa chuva de animais, certo? Teve outras chuvas de animais. Ele, embora seja um evento raro, não é um evento impossível, né? Não é um evento assim que a gente olha e fala, nossa, isso nunca aconteceu, né? Só aconteceu uma vez na vida e até hoje não teve uma explicação científica, naturalista ali daquela coisa, né? Enfim, existem diversos eventos onde realmente ocorreu chuvas, né? Certas chuvas de animais aí, né? E se vocês pesquisarem, né, vocês vão encontrar alguns textos sobre isso, certo? Principalmente textos aí falando sobre essa coisa, né, com referências, a gente falando sobre esses eventos, né, esses eventos tidos aí, né, pelo Nando Moura como sobrenaturais de chuvas de animais. Eu vou deixar aqui, né, no card, aqui no canto superior, um vídeo, né, e também link na descrição do vídeo de um canal chamado Assuntando, né, que também é um rapaz aí que ele já tinha feito esse vídeo faz, cota, né, ele fez um vídeo justamente para explicar esses fenômenos, né, de um ponto de vista naturalista, de certa forma. Eu achei bastante plausível, né, bastante precisa a explicação dele, ok? Ele explicou isso de forma muito mais consistente do que o Nando Moura aqui. O Nando Moura, ele tentou explicar de uma forma a ridicularizar a coisa, né? Ele não explicou direito como é que é o raciocínio ali nessa explicação naturalista, ok? E aí parece que é uma coisa ridícula, né, em comparação com a hipótese sobrenatural. Mas quando vocês param pra assistir esse vídeo, né, e vocês procuram ver no Google, né, sobre essas chuvas de animais, vocês vão ver que é uma explicação naturalista muito mais bem estruturada e robusta do que ele tá colocando ali, beleza? Eu não vou perder tempo aqui explicando ela. Eu acho que o rapaz do Assuntando, ele fez uma explicação muito boa. Vão lá e assistam ele, por favor, ok? Enfim, vamos prosseguir aqui. Isso não conseguem explicar até hoje. Não, eu acho que foram talvez um redemoinho que fez com que esses animais chovessem, mas a verdade ele colocando assim, né? Mas que na verdade foi um redemoinho que não sei o que. Parece que é uma explicação ridícula. Mas quando você para pra refletir, você analisa melhor a proporção da coisa, você percebe que a explicação, ela é plausível, ok? Muito mais plausível do que a hipótese de um milagre, ok? Que aí pressupõe uma série de coisas, né? E, enfim... E o status de evidência que você tem ali para poder endossar a ideia de que milagres ocorrem, ele é muito inferior ao status epistêmico de uma que seria ali mais universalizável ali, né? Ele seria meio que arbitrário, né? Você teria que atribuir um status de relevância em certas evidências e que é maior, e outros de acordo com a sua conveniência, né, com a sua visão religiosa, você atribuiria um status epistêmico ali, né, de relevância ali em certas evidências que corroboram com o seu ponto inferior, ok? Aí o nível de exigência ali para com a análise das evidências. Nenhuma, porque em 1917 choveu animais e é próximo agora. Nós nos acostumamos com os milagres que são diários, mas os milagres, eles acontecem Caralho. cada segundo. Caramba, hein? Engraçado que eu nunca vi esses milagres, né? Se for de acordo com aquela sua definição, então é ridículo, né? Porque qualquer coisa vai ser um milagre, mesmo quando você tem uma explicação naturalista plausível para aquela coisa. Então, é realmente uma petição de princípio, né? De certa forma, se você parar pra pensar, né? Acredito eu que seja uma petição de princípio, né? Não sei ao certo. Digam aí nos comentários, né? O que vocês acham. Pra mim, parece uma petição de princípio, né? Ele tá partindo da ideia de que o milagre ele seria algo que não demandaria ali de certas condições necessárias suficientes e que, portanto, milagres existem de fato porque, enfim, porque sim, de certa forma. Só o fato de nós respirarmos, cada vez que você puxa o oxigênio, né? Cada vez que você puxa o oxigênio é um milagre. É um milagre. Porque você bacana, observa um todo o universo e toda a galáxia. Bacana. E até aonde se conseguiu investigar ou né, perscrutar, não se tem vida, não se tem nada.
Mas aqui as condições absolutamente perfeitas, a lua numa condição perfeita para que regule as marés, para que regule as colheitas. Uma espécie de argumento do ajuste fino, né? É como se realmente essas coisas tivessem ajustado ali pra nossa vida, né? Pra nossa única e exclusiva vida, né? Sendo que não, na verdade o que ocorre é justamente uma adaptação nossa a esse meio, certo? Geralmente, né, a galera usa a analogia da poça d'água, né, do Douglas Adams, né, pra poder desqualificar esse tipo de coisa, né, que é a ideia de que uma poça, né, é aquela analogia que fala que a poça, ela acordou um dia e falou, nossa, isso aqui, né, até que eu consigo me ajustar bem isso aqui, né, isso aqui foi perfeitamente elaborado pra mim, né, e coisas assim, né, eu vou deixar aí, né, uns links na descrição do que seria a analogia da poça aí pra vocês poderem dar uma olhada, né. Mas enfim, é ridículo, né, você dizer que tudo ali tá ajustado exatamente pra nossa vida, né, e não que na verdade nós nos adaptamos de certa forma pra poder sobreviver a esse cenário, né. Mas enfim, mesmo que a gente tomar como ponto de partida que isso seja verdade, né? Vamos tomar aqui como ponto de partida que de fato essas coisas estejam ajustadas para a nossa vida, né? O que realmente seria um milagre, ao meu ver, seria justamente haver vida na onde não teria essas condições. Porque se Deus é realmente Deus, né? Se ele não está submisso às leis da natureza, então ele poderia criar a vida até mesmo em lugares onde a vida seria considerado impossível, cientificamente falando, né, de forma naturalista ali. Também com base ali uma visão acerca das leis da natureza ali, das coisas que regem, dos princípios que regem nosso universo, né. E se de fato isso procede, então, cara, isso daí, ao meu ver, seria mais um indício de que esse Deus, ele na verdade estaria submisso às leis da natureza. Mas se ele está submisso às leis da natureza, então onde é que está a onipotência dele? Onde é que está a capacidade sobrenatural dele, né? Então, é complicado, né, ô Nando Moura? É complicado, mas vamos lá. Perfeito. Eu não acredito no sobrenatural. Mas tudo que você passa, todos os momentos da sua vida é absolutamente sobrenatural. O fato de você existir já é sobrenatural. Já é um milagre. É um milagre absoluto. Como Leibniz dizia, a maior pergunta do universo é: por que existe o algo ao invés do nada? Vamos continuar. Aqui eu vou deixar um link, né? Eu vou deixar um card aqui passando, né? Se possível, porque eu acho que eu vou linkar muita coisa, né? Vou colocar muita coisa aqui na descrição. Mas eu vou deixar um link aqui no canto inferior, né? Se não aparecer um card aqui, vai ter um link. De um vídeo do Gilberto Santos explicando a visão dele acerca disso. E eu tendo a concordar com a perspectiva dele acerca dessa pergunta, né, do porquê existe o algo ao invés do nada. Eu acho que vale a pena aí vocês que estão chegando aí do canal do Nando Moura ou de outros canais e coisas assim, que vocês estão caindo aqui de paraquedas no canal, vocês darem uma olhada nesses vídeos, ok? Eu vou linkar um monte de coisas aqui na descrição, ok? Justamente para aperfeiçoar ali, né, a compreensão de vocês acerca desses assuntos, tudo bem? O meu compromisso aqui é justamente ampliar a visão de vocês acerca da coisa, ok? Não reduzir tudo à visão que o Nando Moura tá fazendo aí, ok? Então, é só não acreditar na Bíblia. Exato, então você não acredita na Bíblia. Se você não quer acreditar em nada disso, você pega a Bíblia e fala assim, eu não acredito em absolutamente nada disso. Então quer dizer que eu só posso dizer que eu não acredito, eu não posso tentar justificar o porquê que eu não acredito. Seria isso? E o porquê que a sua Bíblia é ridícula? Eu não poderia tentar justificar isso? Então, seria isso que você tá ensinando? Eu tô perguntando pra você, cara, eu não sei. Às vezes não, né? Às vezes não, mas eu não sei, né? Com base em umas coisas que eu vi de você, parece que é isso, né? Que o ateu, ele não pode ridicularizar suas ideias, né? Na medida em que ele toma que as dele, né? São ideias verdadeiras e as suas não. Ele não pode, ali, argumentar em prol das ideias dele. Só vocês que podem argumentar em prol das suas ideias. Seria isso? Vocês têm o monopólio da coisa? Parece que é o que é insinuado, né? Mas enfim, uma coisa que é importante a gente deixar claro, né? É que é o seguinte, Nando Moura. As crenças das pessoas, elas têm relação com aspectos fundamentais da realidade e da forma como nós conhecemos as coisas. Ou seja, as crenças religiosas, elas têm facetas, né? elas têm um elemento ali que é metafísico, epistemológico, estético e moral. Então assim,
são crenças a respeito de coisas relevantes, de questões relevantes da nossa realidade. Elas não são crenças somente pessoais, ok? Você mesmo prega aí no seu canal como se fosse uma verdade, correto? Na sua perspectiva, a sua visão religiosa é a verdade, certo? Mas se isso de fato é a coisa, né? Se você realmente toma essas crenças como se fossem verdades acerca do mundo e não acerca somente das coisas que você acha que é o mundo, então você já tá tendo crenças ali de cunho metafísico de certa forma. Você acredita que Deus realmente existe. Isso é uma crença metafísica, ela não é uma crença só sua. E você sabe disso. Da mesma forma como o ateu. O ateu, ele tem crenças metafísicas também. Principalmente quando ele é naturalista, né? Quando ele é naturalista, ele tem crenças desse mesmo cunho metafísico e epistemológico, ético, moral e etc. E ele quer simplesmente avançar essas coisas como corretas, né? Ele quer demonstrar que essas coisas são as corretas e as suas ideias estão erradas acerca do mundo. Ok? E esse é o contexto da discussão, né? Esse é o que eu chamo aqui no meu canal de contexto dialético, ok? É nesse contexto que os argumentos vão e vêm, né? Eles vão e vêm, né? O back and forth, o vai e vem. Você discute com certos teístas, o ateu, né, discute com certos teístas, esses teístas fornecem argumento, ele refuta os argumentos e expõe os argumentos dele. Aí os teístas vão lá, analisam os argumentos do ateu, refutam os argumentos do ateu, o ateu vai lá, relabora o ponto, vão lá, refuta o argumento do teísta e nisso vai indo. Vai indo, entendeu? É uma discussão constante. Então assim, cara, você tentar reduzir tudo isso para as pessoas por perspectiva e partir da ideia de que os irreligiosos não podem ridicularizar a sua crença, mesmo quando eles claramente veem, né, e visualizam que a sua crença é falsa na perspectiva deles, é complicado, né? Você ser um verdadeiro cagador de regra, né? Cagador de regra arbitrário, né? Pra falar a verdade. Porque quando é do seu time, você não critica, mas quando é do time dos outros, você critica. Entendeu? Então é complicado esse duplo padrão, entendeu? Dos apologetas. É realmente muito complicado. É convencido a respeito da vida de Jesus Cristo, daquilo que ele fez, dele ser a encarnação de Deus, não por exercícios lógicos e teológicos que você faz, mas porque você realmente epistemologia do Espírito Santo, ok? Ele tá invocando aqui a epistemologia do Espírito Santo. Pra quem não assistiu meu vídeo de resposta ao primeiro vídeo dele, né, a um dos vídeos dele aí acerca disso, por favor, eu vou deixar um card passando aqui, né, se possível, e um link na descrição, justamente do meu vídeo, onde eu exponho os pontos ali, e rebato o raciocínio dele, inclusive citando outro vídeo meu, né, que é lendo o texto do Michael Martin, onde o filósofo, né, ateísta e naturalista Michael Martin, ele refuta o raciocínio do Craig acerca dessa epistemologia do Espírito Santo, né, do que ele chama de epistemologia do Espírito Santo, que é essa ideia de um testemunho interno auto-autenticado do Espírito Santo nele, né, é uma forma de perspectiva ali epistemológica que toma que o conhecimento ele vem dado ali de certa forma por Deus, né, Deus ele injeta ali esse testemunho no coração das pessoas ou coisas assim, como se fosse uma revelação ou coisas assim, né, na pessoa internamente. Essa pessoa ela tem esse testemunho auto-autenticado e portanto isso justificaria supostamente a crença nesse Deus. Mas enfim, o meu vídeo mais detalhado refutando esse tipo de coisa que ele tá trazendo, né, epistemologia do Espírito Santo, tá aí, ok? Assistam e depois, enfim, deixa os comentários aí sobre a situação, ok? Vamos lá. E eu posso explicar. Você tem os teólogos para explicar lógico. O Iago é um cara perfeito para explicar lógica. William Lane Craig, John Lennox. Né? Existem grandes. Engraçado que ele só cita esses caras, né? Esses caras padrões, amarrado. Esses apologetas padrões aí que são os mais popularzinhos, né? O Craig, o John Lennox, às vezes até o Feezer também, né? O Adolf Feezer. Enfim, só apologeta. Complicado. Eu diria que um dos únicos ali que realmente eu vejo um valor maior é o Alvin Plantinga, né? O Alvin Plantinga eu dou uma colher de chá ali, né? Com algumas coisas. Mas enfim, Craig é complicado, velho. Complicado, realmente muito complicado, né? Mas enfim, você vê que o cara, ele se limita a isso, né? Ele não conhece, por exemplo, outros apologetas como o Peter Van Uwagen, o Ryan Mullins. Ele não conhece, por exemplo, o Gavin Keir. Enfim, ele não conhece nenhum desses caras, sabe? Ele só conhece esse nicho aí que foi o que apresentaram pra ele, cara. Foi o que apresentaram pra ele ali, ele leu meia dúzia de livros sobre filosofia da religião e já sai aí querendo
dá os palpites dele, dá as palpitadas e as argumentadas freestyle dele por aí. Né? Não que seja errado, cara, mas a forma como ele faz é imprudente, ok? Por quê? Porque ele faz de forma a meio que se colocar no status ali, mesmo que ele diga que no final das contas ele não é nada, né, que ele é só um cara ignorante ali, as pessoas realmente veem que ele é algo a mais, né, as pessoas enxergam ele, principalmente pela postura dele ao longo do vídeo, de uma forma ali superior, ok? De uma forma superior, então é realmente uma irresponsabilidade dele agir dessa forma, né? Se você realmente não tem domínio direito sobre essa área, ô Nando Moura, o mínimo que você deveria fazer é dar essas respostas de forma prudente, ok? Igual eu tento fazer aqui no meu canal. Por que você acha que eu não fiz refutação das 5 vias ainda? Eu tô estudando, tô me aprofundando, eu sei que o argumento não é tão simples assim, ok? Inclusive tô estudando agora um outro argumento, que é o The Ente, né? O The Ente Argument. Enfim, eu vou falar sobre isso futuramente, né? Quem é tomista provavelmente deve saber do que eu tô falando. Mas enfim, é justamente isso, beleza? Vamos prosseguir aqui no raciocínio. Absolutamente amarrado. Só que o convencimento, para você se tornar uma nova criatura, ele não vem através da lógica. Então o que o Iago fala é assim, então não acredite em nada, pegue a Bíblia e a despreze. Porque o que ele tá fazendo ali, o Monark, né? Ele tá desprezando a Bíblia, mesmo que não, talvez não como um todo, mas ele tá desprezando ali. E o que você tá fazendo? Você que tá puto. Você que tá nervoso. Entendeu? Você que tá nervoso, cara. Então é complicado. Complicado, entendeu? A Bíblia relata é como Deus interferiu na história da humanidade. Como ele teria intervido, né, caso existisse. Aqueles que eram seus, o seu povo, o povo de Deus, certo? Que somos aqueles que somos feitos novas criaturas através de Jesus Cristo. Ou seja, outros argumentos filosóficos, coisas desse tipo, são irrelevantes. O que importa é o testemunho auto-autenticado do Espírito Santo, blá 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 blá. Só que isso daí também é rebatido, né? Enfim, então meu vídeo lá, por favor, deem uma olhada, ok? Mas é foda, porque você não concorda com essa interpretação. Porque... Como assim não concorda com essa interpretação? Se você não acredita no sobrenatural, se você não acredita nos milagres, então você não acredita na Bíblia, é simples assim. O que é que tem para não concordar nisso? Então você acredita na Bíblia, mas você não acredita ao mesmo tempo. Do que é que você não concorda? Só você falar, eu discordo. Sim, por quê? Se eu estou dizendo, então você não acredita se você não acredita nisso, que não existe o sobrenatural, então você não acredita na Bíblia. Simples assim. Simples assim. Eu não concordo. Como não concordo? Aí entra a questão das interpretações, né? A Bíblia é um livro muito ambíguo. Ele abre muita margem para muita interpretação diferente. Mas enfim, tem algumas que a galera vai dizer que... Tem uma galera apologeta que ela vai vir aqui nos comentários, vai me destronar por eu ter falado isso, né? Vai falar, não, porque tem uma interpretação exegética assim, que é adequada, que não sei o que. Calma, cara, eu tô dizendo que é o seguinte, que abre margem para outros tipos de interpretações, e isso de fato procede. Ou você acha que tem várias denominações e várias coisas diferentes, por quê, né? Se fosse algo extremamente objetivo ali, né? É uma coisa que abre muita margem para muita interpretação, né? É diversificada. Então é complicado, realmente muito complicado. Eu pessoalmente não prefiro adotar essa via do criticismo bíblico, justamente por conta dessa ambiguidade, né? Dessa margem de coisas, né? E eu também não acho um bom ponto contra a existência de Deus, né? Você ficar aí indo ali atrás de contradição bíblica, coisas desse tipo. Pessoalmente não é a minha abordagem preferida. Mas tem pessoas aí que talvez queiram avançar essa abordagem, mas eu acho que ela só é poderosa, principalmente com cristãos, na medida em que você refuta o conceito de Deus deles, ou que você demonstra que o conceito deles é extremamente improvável, no mínimo, ok? E aí vocês acabam tornando alguns deles um pouco mais abertos a aceitar que existem contradições efetivas ali, e que certos textos se constituem como contradições efetivas e não como uma interpretação errônea ali, partindo do pressuposto de que Deus existiria de fato, tudo bem? Isso é um absurdo. É a mesma coisa que você chegar e falar assim, eu estou vendo, eu e você estamos vendo, um gato pulou da árvore, ele está no chão. Aí você fala, eu não concordo. Não, olha estou falando analogia, de um fato, cara. Animal, eu estou falando de um fato. Tá falando de fato, velho. Bíblia é fato agora? Enfim.
gato animal. Uma O gato, interpretação ali cardápio, literalista, concordo. ou pelo menos uma interpretação ali que se alinha com fatos sobrenaturais, é uma interpretação factível? Né? Seria uma interpretação factível da Bíblia? Realmente você tá nessa, você tá indo na onda desses teólogos, né, de alguns desses teólogos aí que são cristãos, enfim. Realmente tá achando, tá indo nisso? E você tá tomando essa analogia aí como uma demonstração desse tipo de coisa? Cara, olha o nível da coisa, né? Complicado. Porra, Porque tá falando que pra acreditar em Deus tem que acreditar no sobrenatural. Então, mas necessariamente sim. Isto é necessário. Porque o que nós conhecemos é o... É mais ou menos. Resumindo Você poderia tudo que acreditar nós em Deus que ele só conhecemos- criou uma vez ali e deixou a coisa rolar, né? Como por exemplo no deísmo. Mas mesmo assim, ainda assim envolveria um certo ato ali sobrenatural, né? O ato de criação ali por parte desse Deus, de certa forma ali envolveria um aspecto sobrenatural, né? Mas seria uma visão um pouco mais alinhada com o naturalismo, aproximada, né? Aproximada do naturalismo na medida em que um Deus ali não interviria, não faria milagres nem nada desse tipo. Então, não acredito que a ideia de Deus realmente presuma e pressuponha aí os milagres, né? Isso daí realmente o Monark ele não tá totalmente errado, né? Quando eu falo essa questão de que a ideia de Deus, pelo menos se for dessa forma que ele quer dizer, né? É que os milagres não se decorreriam da ideia de existência de um Deus. Realmente ele não tá errado não, entendeu? É o espaço e o tempo. Se eles vieram a ser, a existir, se o espaço e o tempo vieram a ser, existir, uma causa externa Tá, mas e se ao eles não vieram a espaço existir? e o tempo, E se o tempo sempre existiu? E se as leis da natureza forem necessárias? Complicado ainda, Namora. Aí você pode falar, mas não seriam necessárias, né? Elas são contingentes. Cara, existem alguns raciocínios acerca disso, mas eu vou deixar o seguinte. Eu vou deixar a galera aqui. Vou deixar um card aqui, né, se possível, e um link na descrição de uma live do Gilberto Santos, né? Com um colega nosso, né, o Alisson Souza aí, né, falando inclusive sobre o filósofo ateísta e naturalista Quentin Smith e abordando as teses dele acerca de questões metafísicas desse nível, né, acerca das leis da natureza, da causalidade, do tempo, enfim, esse tipo de coisa, ok? Então realmente aí fica mais uma sugestão aí pra vocês, por favor, assistam essas lives, essas coisas, ok? é necessária. É por isso que se diz, o Logos é necessário. Logos, ele é necessário, ele é a lógica por Na trás visão de da vocês, ok? existência. Porque para tudo que existe, existe uma causa primeira. E essa causa primeira pode ser, sim, simultânea, já que o espaço e o tempo não existem. Sobre causalidade simultânea, eu vou deixar também um vídeo aqui na descrição, provavelmente o card aqui também, justamente do vídeo do Gilberto Santos falando sobre essa questão da causalidade simultânea, ok? Ele tem um vídeo muito bom ali acerca disso, né? Onde ele dá os palpites dele acerca do assunto. Aí você vai falar, mas são palpites, né? São palpites, não são teses muito bem formuladas e coisas assim. Cara, mas assim, os palpites dele são fundamentados, ok? São fundamentados em certos conhecimentos que ele possui, ok? Acerca do assunto de causalidade, de filosofia da religião, enfim. Eu acho que vale a pena, pelo menos para surtir um efeito reflexivo em vocês, ok? É importante nós termos aí essa abertura para uma reflexão mais profunda acerca do assunto e não um fechamento dogmático ali em uma religião, uma coisa específica, né? Uma tese específica ali. Mesmo que você pegue a teoria do Big Bang ou qualquer que foi inclusive Sim, teorizada e ele por não padre, disse ok? que isso daí envolveria Deus. Pelo contrário, né? Não teria nada com Deus, né? De acordo com o próprio padre. Mas enfim. Existe um início Não. absoluto. Início E o porquê absoluto deste não. Início absoluto. Olha aí, tá vendo? Mais uma coisa errada. A teoria do Big Bang não diz sobre início absoluto. Ok? Mas enfim. Eu vou deixar vocês assistirem a live do Alisson Souza, beleza? Logos. Vamos lá. Você sabe que Deus é natural? Aham. Tá falando de Deus é natural? Ele...
Você não tá nem você não está sabendo o que isso significa. Você tá até balança quando você não está sabendo o que você da tá mesma forma como querendo você tá falando um monte de dizer. coisa que você também não parece não entender direito. Sujo falando mal lavado? Talvez. Complicado, né? Você não está conseguindo expressar aquilo que você quer dizer. O argumento dele é o argumento de David Hume, embora ele não saiba, tá? Não exatamente, né? Mas enfim, já que ele tá tocando nessa questão dos milagres, né? Ele vai tocar aqui na questão dos milagres, vai citar até o Craig aqui. Eu vou pedir pra vocês fazer o seguinte. Recentemente eu fiz um vídeo sobre milagres, ok? Eu deixei uma série de coisas na descrição, né? Dentre elas um artigo da Stanford Encyclopedia of Philosophy, ok? Eu peço que vocês traduzam esse artigo, né, para o português e leiam ele, por favor, se possível, ok? Mas eu vou deixar aqui, ó, o meu vídeo sobre milagres vai estar aqui passando no card, né? Se ainda tiver espaço para colocar card. Se não tiver espaço para colocar card, vai estar passando aqui na descrição, né? Vai estar aqui na descrição para vocês acessarem e vocês... enfim, assistirem o vídeo e se aprofundarem mais no assunto, tudo bem? Meu objetivo aqui é ampliar o conhecimento de vocês, então tudo que eu vou citar aqui, tudo que eu vou falar aqui vai ter fundamentação, ok? Fundamentação em coisas ali objetivas, né? Não vai ser meramente eu dizendo uma coisa e falando, ó, acredita em mim aqui, sabe? E não deixando nada na descrição, vai estar todas as referências aí, beleza? Mas vamos lá. É difícil tratar Deus como algo natural, porque... Se ele é algo que não transcende a natureza, então ele não está fora daquilo que... Exato, se ele não transcende a natureza, então o Iago aí... É complicado, né? Um deus natural ali, só se fosse mais ou menos alinhado com uma forma de panteísmo naturalista, né? Que já seria meio complicado, né? De você chamar de panteísmo, né? Mas enfim, tudo bem. Fazer o que, né? O raciocínio do monarca ali tá afetado pela ervinha muito louca, né? Então... tá desculpado, né? Tá desculpado. As coisas, então ele não é a própria semântica da palavra se esvazia de significado. Você não está falando de Deus, você está falando de qualquer outra coisa. Está falando de vamos conjecturar uma faísca subquântica que deu início ao espaço e o tempo. Se é que isso um prequiton, não é um quantum, não é um quartzo, não é nada, é um prequiton. É o prequiton, que nenhum cientista sabe o que é, deu início ao espaço e ao tempo. Então, assim, por definição semântica, as características de aqui Deus... Aqui ele está falando um pouco da teologia do ser perfeito, que é mais tido aí, mais defendido na modernidade, mas também ele pode estar se referindo à teologia do ser absoluto, né, do Tomás de Aquino, do Santo Agostinho. São dois tipos de teologia diferentes, beleza? São dois tipos de perspectiva teológica diferentes, ok? O Deus dos filósofos e teólogos medievais não é o mesmo Deus dos teólogos e filósofos modernos, beleza, galera? Isso daí também é algo que o Nando Moura nem deve saber, nem deve fazer ideia, né? A distinção entre teísmo clássico, né, que seria alinhado com os medievalistas, e teísmo neoclássico, ok? Que seria alinhado com os filósofos mais modernos, como o próprio William Lane Craig, ok? Então, assim, esses dois teísmos, eles têm algumas diferenças nele, principalmente em 4 características, né? O deus do teísmo clássico, ele tem 4 atributos que o deus do teísmo neoclássico geralmente não tem, ou pelo menos não tem um deles, né? Ele tem outros, mas não tem um deles. Que no caso seriam quais atributos? Que seriam o que são mais discutidos e mais distinguidos entre o teísmo clássico e o neoclássico. No teísmo clássico, medievalista, você tem um deus que tem 4 atributos a mais. Quais seriam esses? Imutabilidade, né? A ideia de que Deus não muda. A impassibilidade, a ideia de que Deus não é afetado, né, pelas coisas externas, né, pelos seres, etc. Isso provavelmente tem relação com a imutabilidade, né, esse atributo aqui da impassibilidade. A atemporalidade, né, geralmente quando fala de atemporalidade, fala de atemporalidade absoluta, ok, aqui no teísmo clássico, tudo bem. O teísmo neoclássico, ele pode ter a atemporalidade, só que Deus se torna temporal, né, de certa forma, na medida em que ele cria coisas e interage com essas coisas no tempo, ok? Que seria a perspectiva do William Lane Craig, por exemplo.
E também ele teria, né, esse deus do teísmo clássico, ele teria um outro atributo que é o da simplicidade divina, né? Ele seria um ser simples ali, ele não seria composto de partes. E quando fala de partes, não está falando de partes físicas, mas até mesmo partes metafísicas, ou seja, Deus ele não seria composto de matéria e forma, por exemplo, né? Ele seria ali algo mais elementar, né, mais essencial e mais simples, né? É algo ali mais simples, ele seria o ser, né? Ele não seria um ser, ele seria o ser, né? Por isso que é a teologia do ser absoluto, tudo bem? Ou a metafísica do ser absoluto ali, que geralmente é vinculada ao Tomás de Aquino, mas também aliado ali de certa forma, né? Com Deus que tem essas características, alinhado com Agostinho e com outros pensadores medievalistas, ok? Já o teísmo neoclássico, né? O teísmo ali que é do Lenny Craig, do John Lennox e desses caras assim, é um teísmo que a galera teísta clássica geralmente eles chamam pejorativamente de teísmo personalista, né? Onde Deus, onde a linguagem, né, que se utiliza ali quando vai se falar desse Deus, ela é unívoca. E o que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu utilizo um termo para me referir a Deus, eu estou me referindo àquele termo, ele se aplica de forma literal àquele Deus, entendeu? Só que o grau que ele tem aquele termo, né, aquele atributo, aquela coisa que nós falamos, é em um grau maior, ok? Então a distinção entre Deus e nós não seria de tipo, né? Ele não seria uma coisa distinta de nós no sentido de tipo. Ele seria algo distante de nós, né? Ele teria um padrão, ele seria como se fosse existiria graus de perfeição na onde ele é o ser maximamente grandioso e maximamente excelente e, portanto, teria todos os atributos ali em si, né, que a gente geralmente tem, como onipotência, onisciência, onibenevolência, esse tipo de coisa incluídos ali em um único ser, né, ele é um ser maximamente grandioso. Então essa perspectiva do teísmo neoclássico. A do teísmo clássico, nós temos uma linguagem, quando nós vamos se referir ao Deus do teísmo clássico, nós vamos se referir a uma linguagem analógica, nada pode ser predicado de maneira unívoca a Deus, ou seja, de maneira literal ali, né? Tudo que todos os termos que nós aplicamos a Deus, amoroso, bondoso e coisas desse tipo, é somente uma analogia ali, né? De forma análoga, para nós tentarmos compreender um pouco mais os aspectos divinos. Ok? E é por isso que existe essa distinção entre esses dois tipos de teologia, mas ambas ali, de certa forma, elas são as ortodoxas, ok? Elas são as padrões, são as formas de perspectivas teológicas padrões que os filósofos e intelectuais teístas têm acerca de Deus, ok? Essas duas formas aqui padrões, ok? Mas enfim, ele parece não saber esse tipo de distinção, né? E acaba incorrendo nos problemas aí, né? E colocando tudo no mesmo balaio e tratando como se fosse a mesma coisa, como se fosse o mesmo conceito de Deus, quando na verdade não é a mesma compreensão acerca da coisa, entendeu? Onipotência externo ao próprio espaço e tempo, a tudo que nós conhecemos como a realidade, externo a isso. Você, na sua condição de ser humano, não pode se ausentar da realidade e observar quem fez a própria realidade. Assim até porque, como, né, até onde a gente sabe, a realidade não foi feita por ninguém, né? Até onde nós temos argumentos e evidências em prol da perspectiva naturalista, né, de visões naturalistas e explicações naturalistas acerca do universo, né, da origem do universo e coisas desse tipo. Tá bem? Assistam na live do Alisson Souza, ok? Para vocês compreenderem melhor. Ele simplesmente está... Existe água por todos os lados e ele não pode se ausentar daquele negócio para testificar. Ele não pode se ausentar do seu meio. Vamos imaginar um peixe lá nas camadas mais profundas do oceano. Ele não pode se ausentar disso para... Olha só, estou dentro de um oceano e tudo mais, porque é o meio que o cerca. Simplificando a metáfora imensamente. Existe no processo evolutivo natural. Por que ele precisa estar fora? Dentro do conceito tradicional de Deus, sim, necessariamente. Senão você vai... Ele fala muito claro. Aí desse jeito, daqui a pouco pode ser Deus. Assim, Bolsonaro vira Deus. Desse jeito, qualquer coisa pode se tornar o Logos. Então, priquitam o Bolsonaro, este anel, esta aliança, não, isto aqui, um macarrão intergaláctico, qualquer coisa. Mas a definição semântica daquilo que nós estamos discutindo, você veja que assim, o monarca ele pretende discutir algo cujas características... mas você nem sabe distinguir os tipos de teísmo, porra. Você tá xingando o monarca por quê, cara?
Você tá fazendo a mistureba ali, unindo o teísmo clássico com o neoclássico e tratando como se fosse a mesma coisa, velho. Você tá induzindo o seu público, de certa forma, a cometer esse pequeno erro, cara. Pô, cara, presta atenção, velho. Presta atenção, toma cuidado com essa coisa, velho. Você acaba comprometendo a compreensão dos seus próprios inscritos acerca do que seriam esses conceitos, né? Eu duvido muito que você saiba disso, ok? Sinceramente, depois de tudo que eu vi ali dos seus vídeos acerca de filosofia da religião, cara, são horríveis. É um pior que o outro, cara. É um pior que o outro nesse assunto, pelo menos, ok? Ele nem sabe quais são. Não necessariamente, porque o Deus ele tem que obedecer a uma lógica, né? Por que tu escolheu? Sim, mas ele é o Logos. Ele está por trás da criação do universo, assim o cristão acredita. Mas você tem o direito de não acreditar. O Bolsonaro. Que é o do momento. Se Lula estivesse lá, eu diria ele. Quando for 2022, vai ser o monarca. Né? Vai ser presidente da vida. Ou Felipe Neto, né? Talvez. É que, tipo, eu acho que você tem que forçar a aceitar milagres ou aceitar o sobrenatural numa mente cética moderna, não acho que é o caminho para a religião. Mas, meu irmão, a religião, ela é justamente isso. Ela é justamente isso. Não é pela lógica. Não é pela lógica. Porque você vai... O próprio Filho de Deus veio à Terra, se esvaziou das coisas. A definição de religião, cara. Enfim, eu vou deixar aqui também mais um link na descrição. E um card aí, se possível, né? Novamente, se possível. Aqui passando em cima, que é justamente do meu vídeo da leitura comentada do livro do Michael Martin no episódio 2, né? O episódio 2 da leitura comentada, onde eu abordo o capítulo onde o Michael Martin ele fornece uma definição ali, ele fornece duas definições, né, mais robustas ali, filosoficamente falando, de dois pensadores ali acerca do que seria uma religião. Ali é tentar fornecer uma definição mais robusta, né, visa captar os elementos essenciais das religiões. E cara, de acordo com essas definições assim mais bem trabalhadas, mais elaboradas, não seria um elemento, não teria esses elementos aí que você tá colocando aqui pra algo se constituir como uma religião propriamente, né? Mas tudo bem. Divindade, para que através dele as pessoas pudessem se reconciliar com o Senhor e através dele assumir os pecados daquele que morrem com ele naquela cruz. E aí você vai falar da sua lógica humana. Bom, você tem que usar a lógica para supostamente compreender aspectos do divino. Eu presumo que você assuma que alguns aspectos do divino supostamente seriam abarcáveis aí pela lógica humana, não? Não é à toa que você tá afirmando, vocês afirmam certas coisas a respeito desse Deus, não é? Então, se de fato vocês fazem isso, por que você está julgando o monarca por utilizar essa capacidade para poder fazer uma análise mais profunda da coisa, né? E chegar nas suas conclusões? Só porque as conclusões que ele está chegando talvez sejam opostas a que você acha mais agradável? Complicado, né? Ele criou todo o universo. Na sua visão. Todo o universo, okay? Todas as coisas. Mas é impossível a multiplicação dos pães? Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, na figura do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, assim, você está querendo pegar a sua lógica deste tamanho e colocar o Logos dentro disso. Se não se sabe nem por que é que Deus choveram animais em mil... Se a lógica, né, de certa forma, se da própria razão em si, cara, não seria um pouco mais consistente uma visão que talvez admitisse que os aspectos de Deus seriam conhecíveis ali, de certa forma, de maneira unívoca, que seria no caso do teísmo personalista? Será que será que nós não poderíamos ter uma compreensão profunda desse ser supostamente metafísico aí, né? Desse ser metafísico que seria esse Deus que vocês acreditam, né? Esses conceitos de Deus aí, né? Seja o teísmo clássico ou neoclássico. Cara, realmente complicado, né? Realmente complicado.
Ali eles parece que pressupõe uma distinção entre um tipo de lógica que é aplicável a Deus e um tipo de lógica que é aplicado ao homem, né? Mas quando você tenta fazer esse tipo de distinção, você acaba em bizarrices, né? Se existe uma lógica distinta ali da que a gente conhece, né? Que a gente tem como perspectiva padrão. E aqui eu tô falando de lógica no sentido mais brando, ok? Envolvendo lógica proposicional, a lógica de predicados, a lógica modal, enfim, todos os tipos de lógica. Esses tipos de lógicas seriam abarcados por um realm ali que a gente pode chamar de lógica em geral, né? Se Deus está além desses escopos lógicos, então ele não poderia, por exemplo, executar coisas contraditórias? Creio que não, né? Mas se você diz que não, então, de fato, Deus é limitado ali através da lógica humana, né? Da mesma lógica que nós temos como humana. Se Deus não pode fazer essas coisas que são metafisicamente impossíveis, então ele tem uma limitação ali, lógica, ok? E portanto ele não transcende propriamente a lógica dessa forma como vocês alegam, né? Como você está alegando aqui pelo menos, né? Não sei quanto aos outros, né? Mas você aqui alegando isso é problemático. Chuva de Animais 1917. Já falei, explicação naturalista, né? Pra quem não for lá no vídeo, no Assuntando, por favor, vão lá. Você não sabe nem como funciona um micro-ondas. Se você não sabe nem como essa plantinha muito louca, essa ervinha muito louca foi possível. Como ela existiu. Você não sabe nem isso. Nem isso você sabe. O conhecimento do homem é isso daqui. Mas existem muitas explicações a respeito disso. Menos só não foi correr atrás. Complicado, né? Explicações naturalistas, tá? De um priquito. É menos do que isso. Mas mesmo assim, né? Mesmo nós termos pelo fato de nós termos conhecimento limitado, vocês vão dizer o quê? Que pelo fato de nós não sabermos uma coisa, então a gente pode dar aval na ideia de que nós não sabemos uma coisa, logo só pode ser Deus. É isso? Eu não entendi muito bem essa sua colocação, cara. Talvez não seja, né? Talvez não seja isso, seja outra coisa, mas tudo bem. Eu acho que isso é você bater em ponto de fé. Porque eu nunca vou acreditar em sobrenatural. Não importa. Eu acredito em Deus. Mas no entanto, você existe. No entanto, você respira. No e daí, entanto, os milagres diários. Se você for adotar uma definição mais robusta de milagre, isso não se constitui como milagre genuíno. Eles acontecem. Olha, eu vou recomendar para você, Monark, alguns vídeos aqui, tá? Eles são... Você assistir aí. Você vai procurar um cara chamado William Lane Craig, tá? Então, alguns vídeos interessantes, ó. Dr. Craig destroys Hume's argument against miracles with simple analogy, certo? Então, Dr. William Lane Craig destrói os argumentos de David Hume, porque embora você... né? Bom, enfim, eu vou ver se eu deixo alguns artigos linkados aqui. Mas assim, eu vou ver se eu indico vocês pro seguinte, né? Vão lá no meu vídeo acerca dos milagres, que lá vai ter um texto, né, da Stanford Encyclopedia of Philosophy, onde lá vai ter diversas referências no final no final da página, ok? Por favor, vão atrás das referências, ok? Não fica preso nessa coisa de William Lane Craig e esse tipo de coisa, ok? E assim, já que ele tá citando debates e coisas assim, eu também vou deixar na descrição, né, e talvez no card aí, o link pro debate entre William Lane Craig e o filósofo Peter Millikan a respeito dessas questões de milagres, de causalidade e coisas desse tipo, ok? Eu vou deixar o link na descrição e um card passando, justamente para que vocês possam assistir de fato um debate entre William Lane Craig e um filósofo profissional ali acerca desse assunto de milagres, né? Do lado ateísta e naturalista da força, né? E já que a gente está fazendo essa carreata de indicações de vídeos e coisas desse tipo, eu vou deixar na descrição também um debate traduzido entre William Lane Craig e o filósofo ateísta e naturalista Graham Oppy, ok? Acerca de um outro assunto, ok? Não é assunto de milagre, mas é um assunto a respeito da matemática, né? Da aplicabilidade da matemática, ok? É um debate que aconteceu em um canal de um apologeta cristão chamado Cameron Bertuzzi, ok? Um apologeta cristão que é chamado Cameron Bertuzzi, ele fez um debate ali, né? Ele moderou
ele moderou ali um debate entre o Graham Hoppe e o William Lane Craig, ok? Então nessa ocasião eu vou deixar ali linkado para vocês assistirem o debate traduzido no canal do Iago, certo? Que é um colega nosso aí, que tá traduzindo esses vídeos, tá traduzindo essas coisas, aí trazendo aqui pro Brasil de maneira bastante bacana, né? É bem bacana aí vocês terem esse assunto para refletir a respeito da situação. Você não saiba, você não sabe que é Dave Hume e tudo mais, o seu argumento é o argumento de Não Dave. exatamente, né? Mas tudo bem. Então, ó, Dave... Vou passar um pano aqui. Dr. Craig destrói o argumento Dr. Craig destrói, de Hume sempre assim. através de uma simples analogia. Você vai assistir o seguinte vídeo aqui, ó, Monark, tá? Are miracles possible? Depois, um terceiro vídeo, você vai procurar aqui, ó. Do miracles violate the laws of nature? Os milagres violam as leis da natureza, ok? Então vocês assistam os dois vídeos aí que eu indiquei, né? Um para demonstrar a questão do debate, né? Acerca desse mesmo assunto aqui de milagres, né? Com o Peter Millikan. Infelizmente, né? O debate do Peter Millikan com o Craig não tá traduzido em português, pelo menos não ainda, ok? Eu vou falar com o Iago, talvez ele traduza aí pra vocês. Fiquem atentos no canal dele, tem muita coisa boa lá, ok? Inclusive tem uns vídeos ali do Paulogia bacanas. Eu vou comentar um pouquinho mais pra frente sobre eles, quando eu for falar um pouco mais sobre Jesus. Mas enfim, é isso aí. Eu infelizmente não tenho esses vídeos legendados aqui, mas existem vários debates do William Lane Craig legendados, onde ele aborda esses temas. Procure aí, William Lane Craig legendado, tá bom? Vamos continuar aqui. Legal? Só pra você ter uma ideia do quão patético é o argumento. Mas não poderia ser de outra forma, não poderia não ser patético, porque se ele não conhece as características do objeto que ele se propõe a debater, que é no caso o objeto máximo da existência, que é Deus, se ele não conhece as características, é lógico que os argumentos vão ser absolutamente patéticos. Patéticos. É coisa de quem gasta 8 contos por mês em Evinha muito louca. Por acreditar em Deus, eu acredito que ele pôs as regras claras. Não vai ser nenhum humano, Jesus ou caralho, que vai na... Ó, aí tá, irmão, vamos ouvir de novo a frase aqui. Eu acredito que ele pôs as regras claras. E não vai ser nenhum humano, Jesus. Pôs as regras claras. Primeiro plural. Põe o plural aí. Eu acredito que ele pôs as regras claras. E não vai ser nenhum humano, Jesus ou caralho, que vai nascer e vai quebrar essas regras, tá ligado? Eu não acredito que Jesus era Deus. Meu irmão, esse é o tipo de coisa... Eu nem oculto, entendeu? Porque as imbecilidades que eu falava quando era adolescente não estão... Ai, cara, é aquela coisa, né? Cara, se você tem um determinado conjunto de crenças que você se identifica ali de certa forma, principalmente quando essas crenças são muito íntimas, você obviamente vai se sentir ofendido. Mas isso não justifica a sua postura com relação às outras pessoas, certo? As outras pessoas não têm a obrigação de respeitar suas crenças, principalmente na medida em que elas justificam, elas demonstram, né, que essas crenças não procedem com a realidade. Crenças que não procedem com a realidade não merecem credibilidade. Um cara que é anti-vacina, ele tem crenças ali anti-vacina. Nem por isso você tem que respeitar essas crenças, entendeu? É justamente por essas crenças não serem verdadeiras que você não tem que ter nenhum tipo de respeito. E o Monark, ele tá plenamente justificado na medida que ele tem pelo menos alguns argumentos ali, pelo que eu vi, em ridicularizar a sua crença ou tratar a sua crença de uma maneira mais pejorativa do que as outras, ok? Que ele mantém. O que ele não pode é desrespeitar, tipo, a pessoa diretamente, né? Por exemplo, vou dizer que o Nando Moura não presta porque ele é cristão, coisas assim, sabe? Esse tipo de coisa é condenável, é abominável, ok? O que deve ser prezado ali é justamente a questão das ideias, tudo bem? Mas se um dia esse cara for tocado da maneira que eu fui... Novamente, testemunho você pessoal não é do Espírito tocado. Santo. Epistemologia do Espírito Santo. Cara, pela palavra de Deus, através da lógica, por exemplo.
Você é tocado pela palavra de Deus, cara, quando o Espírito Santo assim escolhe se revelar a você. Assim eu acredito. Se um dia isso acontecer com um cara como o Monark, ele vai sentir tanta vergonha como eu sinto de ter falado uma coisa dessa. Ele vai sentir tanta vergonha, mas tanta vergonha. Ele vai falar assim, não mereço mais nada nesse mundo. Não existe nada aqui. É muita misericórdia do Senhor para comigo. Sabe? Então assim, é triste, brother, se eu ouvir isso. Mas como é que você explica? Como é que você explica pro Monark, entendeu? Isso. Como é que você explica que Jesus Cristo veio para ele? Na sua pra visão, ele, ele realmente veio e veio para ele. Não significa que isso seja uma verdade. Pra mim. Como é que você explica isso? Primeiramente, cara, compreendendo a visão do cara, né? porque não sei o que, Jesus não... partindo pra, enfim, pra ridicularização muito escrachada, né? Diferente aqui do que eu tô fazendo. Pelo menos eu tô compreendendo a sua visão. Eu compreendo os seus pressupostos, as suas ideias, e eu tô rebatendo elas aqui, ok? É justamente isso. Caralho, Jesus é o Filho de Deus, tá? Como é que você explica? Digo e reafirmo. Ele não está injustificado em pensar dessa forma, na medida que ele tem algumas razões ali. Se você acha que não, rebata as razões dele e mostra pra ele, ó, cara, realmente você tá errado aqui por causa disso, disso, disso. Eu acredito que ele pôs as regras claras. Não importa. Eu acredito em Deus, tá ligado? Mas eu acredito que, por acreditar em Deus, eu acredito que ele pôs as regras claras. Não vai ser nenhum humano, Jesus ou caralho, que vai nascer e vai quebrar essas regras, tá ligado? Eu não acredito que Jesus era Deus. Não acredito. Então você simplesmente não acredita na Bíblia. Fala assim, eu não acredito. Porque a Bíblia inteira ele fala, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Filho de Deus. Não ele fala na Bíblia inteira. Aí você já tá pressupondo que ele realmente existe, né? E que realmente esse Deus é o Deus da sua religião, entendeu? Que se revelou ali. Então é complicado, né? Tem essas coisas, né? Você tem que estabelecer que, primeiro, que esse Deus existe, que esse conceito de Deus que você está vendendo existe, e depois fazer o link entre o conceito de Deus e o que está descrito na Bíblia, entendeu? Aí você faz o link entre esse conceito e o que está na Bíblia. E é geralmente até para fazer esse link que é complicado, né? Entre o Deus dos filósofos, seja eles os teístas clássicos, neoclássicos, seja o conceito neoclássico ou clássico, com o que é descrito ali na Bíblia, né? É realmente complicado de você fazer esse link de forma totalmente satisfatória, por assim dizer, né? Sempre vai ter alguma margem ali pra problematização. Não preciso nem falar o porquê, né? E vim para remir a humanidade através do meu sacrifício que fiz por vocês. Que aqueles que morrerem comigo naquela cruz serão então feitos de criaturas de Deus a filhos de Deus. Bom, enfim, eu vou ver se eu dou uma pulada aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Ele não sabe onde ele quer. Primeiro, ele não sabe onde ele quer chegar. E ele não sabe concatenar as premissas que ele está fazendo. A partir do momento é milagre, tudo é um milagre, mas na realidade não é milagre, porque não sei o que lá e tal. Diga, eu não acredito. Essa Bíblia aqui eu não acredito. Isso daqui eu não acredito. Eu acredito naquilo que eu posso ver. É como eu te falei, assista esses vídeos aqui. Eu lhe recomendei. Are miracles possible? Do miracles violate the laws of nature? Assistam também os vídeos que eu indiquei, beleza? O debate do Peter Millikan com o Graham Hoppe. Aliás, com o Graham Hoppe não, com o William Lane Craig, né? E o debate do Graham Hoppe com o William Lane Craig acerca da aplicabilidade das leis da matemática. Não é um assunto alinhado com esse aqui que a gente tá abordando, mas assim, já que ele tá fazendo esse jabá de citar um monte de carinha, vamos fazer esse jabá também e divulgar o Hoppe, né, aqui no Brasil, ok? Porque é realmente importante vocês conhecerem quem é esse pensador, né? O Graham Hoppe aí, um grande pensador ateísta e naturalista que tá fazendo bastante, tá gerando bastante furdúncio aí na internet afora, né? Principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. E aí você vai ver o seu argumento de David Hume indo pro saco. E aí você passa a acreditar, milagres começam a acontecer. Eu acho que vem disso. Eu não consigo ter essa interpretação mágica. O raciocínio do Monark não
não é tão implausível assim, né? A partir do momento que você acredita que milagres ocorrem, você passa a interpretar as coisas como se esses milagres realmente ocorressem, né? Como se fossem realmente, como se coisas ali que podem ser naturalmente explicáveis fossem realmente milagres. É justamente o que é implicado por essa definição que você está adotando, Nomura. É literalmente uma petição de princípio, né? Você está usando aquilo que você deveria provar como uma forma de prova da existência da coisa em si, né? Que você está querendo provar. Então é complicado. É tipo uma petição de princípio mesmo, pelo que parece. E o Monarca aqui foi brilhante. A partir do momento que você acredita que tudo é milagre, tudo que você interpretar, né, tudo que você vê, vai ser um milagre. Ele não tá falando nada de errado, entendeu? Por um segundo eu imaginei também, mas... Cara, ainda bem, nesse ponto, cara, eu fico feliz de não ter tido esses 3 anos sabáticos do Monark. Ele ficou lendo e estudando toda essa porra aí. Porque eu sempre, se alguém me pergunta, eu falo, cara, eu só não sei. Não sei, cara. Mais fácil, né? Talvez seja é melhor você falar, mas não sei, cara. Não sei. Eu não sei como pode existir algo ao invés do nada, como postulado lá. Diante da magnitude das coisas e da magnitude do universo, eu me mantenho humilde às coisas que aconteceram. Eu não sei, eu não pensei o suficiente sobre isso, cara. Mas o ponto que o Monarca colocou, é isso que eu tenho dificuldade de acreditar, lá de cá, né? Porque eu tenho um registro histórico. Por que a gente acredita que é o que eu falei, né? Tem uma baita de uma discussão sobre isso, acerca do miticismo, historicismo, eu não vou entrar nisso. Mas enfim, eu acho que já tá bom por aqui, né? A gente já viu muita coisa. Dá pra fazer uma parte 2 aí, se vocês gostarem, né? A gente faz uma parte 2, talvez, ok? Eu vou terminando por aqui, beleza? Se você gostou, por favor, deixe um like, né? Dê um joinha aí. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, por favor, para poder aumentar o alcance dos vídeos, certo? Considerem aí, se vocês tiverem condições, apoiarem financeiramente aqui o projeto, tudo bem? Justamente pra gente poder rebater e responder esses apologetas de forma consistente, tudo bem? Bom, agradeço vocês aí, valeu, falou e até mais. Fui!